Olá, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje você vai acompanhar aqui comigo a aula sobre a tribulação. Então é a segunda parte da tribulação que nós chamamos de grande tribulação. Tá bom? Então você vai assistir, vai acompanhar, estude também, anote os pontos interessantes aí porque vale a pena, tá bom? Então antes de você começar aí a assistir, antes de irmos para a aula, curta aí esse vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal e também compartilhe para outras pessoas. Então, que Deus abençoe. Nós vamos para a vinheta agora. Forte abraço. Valeu! E hoje nós vamos ver as 7 taças. Tá bom? Então hoje a gente vai estudar aí as 7 taças. Vamos tentar chegar até os detalhes das bodas do Cordeiro. A gente viu como serão as bodas do Cordeiro, mas de forma superficial. Então, nós vamos retomar, nós vamos voltar a esse assunto antes da segunda vinda. Tá? Então, é antes da segunda vinda de Cristo. Então, Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, palavra de Deus: E ouvi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo aí, capítulo 16, do 1 ao 21. Aí está detalhando aí as 7 taças. E aí a gente vai detalhar conforme agora aqui na aula, tá bom? Não vou ler porque senão a gente vai repetir depois. Vamos lá. Então, 7 taças, aí as 7 taças quais são? Úlcera, mar em sangue, rios em sangue, grande clamor, escuridão, Eufrates seco e Saraiva. Aí já começa a segunda metade da tribulação, 3 anos e meio. A segunda parte dos 7 anos, que é 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Pra gente ir avançando para não... Não, né? Então vamos lá. É o rio. Isso. É o rio seco. Então, úlceras malignas. Apocalipse 16, 1 e 2. Quem puder ler para a gente em voz alta aí, já ajuda, por favor. Então, as úlceras malignas sobre os homens que... Sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoravam. Certo? Então, essa aí são as úlceras malignas. O que é úlcera? O que são essas chagas aí? O que é essa coisa ruim aí? O que é úlcera? Úlcera é doença, não é? É uma ferida, né? Uma doença, uma chaga. Tá bom? Então, será lançada aí sobre todo esse povo. Pode ser uma nova pandemia? A gente já está acostumado com isso agora, né? Pelo mundo inteiro. Então, é possível isso acontecer? É possível. Então, a gente está vendo que isso é possível acontecer. Muitas coisas podem vir ainda, né? Então, isso aqui é a primeira taça. A segunda, que os mares viram sangue. Apocalipse 16, 3. Quem pode ler pra gente? Então,
o mar se torna sangue e morre os peixes. Morre o ser vivente do mar morreu. Com isso, o que acontece? Morreu, o que acontece? Não vai ter o alimento. Então, quem é que vive do pescado? Não vai ter. Quem se alimenta do pescado? Não vai ter. E com isso, já começa a questão da fome. Né? Já começa a questão da fome. Porque a fome daqueles que não podem trabalhar, que trabalham com isso, e a fome daqueles que se alimentam disso. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, o próximo, rios viram sangue. Então, primeiro, os peixes do mar morrem. Mas ainda tem um rio. Mas aí vem a terceira taça, que aí os rios viram sangue. Versículo 4 ao 7. Quem puder ler, por favor. Então, tornou-se em sangue a água doce. E aí, o João ele fala aqui, né, que as pessoas já estavam bebendo esse sangue, né? Então, alguns meses agora, a água lá de Indaiatuba, ela tá com um gosto estranho, água da rua. Então, assim, já não tá muito legal de beber. E há um ano atrás, mais ou menos, teve uma reportagem falando que a melhor água da região era de Indaiatuba, que podia beber tranquilamente. E realmente, a água era boa, não tinha gosto, não tinha cheiro, era água muito boa. Só que alguns meses agora, a água da rua já tá vindo com gosto estranho. Então aí agora já tem que comprar água mineral ou colocar em filtro para poder consumir, né? De forma tranquila, vamos dizer assim. E aí eu fico imaginando, né? Imagina lá na grande tribulação a água se transformando em sangue. E não tem outro lugar para você beber, porque as fontes, ou seja, nem água mineral, não vai ter. Então já não tem comida suficiente. Então os peixes primeiro do melhor peixe que pelo menos eu gosto é o peixe de água salgada, o peixe do mar que eu acho mais saboroso. Depois vem então aí acabou. Aí vem o peixe de água doce, também vai morrer. E a água, né, para consumo também. Então tudo isso é julgamento. Então aí vai ficar toda a roupa vermelha, né? A roupa vai ser tingida, todo mundo vai ficar com a roupa vermelha. Graças a Deus nós não estaremos aqui. Graças a Deus. Se você quiser ir comigo, né? Mas eu não vou ficar, não. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja e eu estarei com ele. Amém? A quarta taça. O sol ficará escaldante. Olha o aquecimento global aí. O sol ficará escaldante. Versículos 8 e 9. Quem puder ler para a gente, por gentileza. Aí, ó, que interessante, né?
o sol se esquentou, as pessoas, em vez de, clamar, não, reclamavam de Deus, blasfemavam contra Deus e não se arrependiam. Então, ou seja, não irão se arrepender. Os 144 mil judeus selados, eles vão pregar o evangelho do reino para todo mundo. Eles vão pregar o evangelho do reino para todos. Mas esses caras aí, a Bíblia fala que eles não vão se arrepender, vão blasfemar. Gente, uma coisa que eu sempre trouxe, pelo menos desde o seminário, e eu não gosto dessa questão assim da segunda chance, sabe? Porque eu vejo algumas coisas acontecendo, escatologicamente falando, que me faz entender que não haverá segunda chance. Por quê? A Bíblia fala que vai haver aqueles que passaram pela tribulação, de branco vestidos e tal. Tem. Porque são 144 mil e eu não acredito que o juízo de Deus sobre os gentios, sobre o Israel, ele será de forma de conversão em massa. Tá? Por quê? Porque a gente vê que Deus vai enviar a operação do erro para que todos acreditem na mentira. Então, ninguém vai acreditar nos 144 mil que vão trazer a verdade. Eles vão pregar, mas porque é uma função, é uma tarefa que está profetizada e que eles vão ter que cumprir porque é um plano escatológico. Pois é. E o amor não é somente o amor dos crentes, tá? Não é amor só dos crentes que a Bíblia fala. O amor se esfriará de todo mundo. Então as pessoas, elas se tornam mais egocêntricas, elas pensam em si mesmas. Então a gente vê que isso tem acontecido hoje. É o tal do tanque na reserva, que a gente falou aqui no começo da aula. É o tanque na reserva. O tanque de combustível da humanidade está na reserva. Ponto. Então nós temos que se preparar, ou que vai acabar a gasolina, vamos ter que empurrar, né? Tem que se preparar ou reabastecer. Então, voltando ao raciocínio aqui, então a operação do erro para que todos acreditem na mentira, tá certo? E aqui a gente vê em Apocalipse 8, 16, 8 e 9, que o sol vai queimar, então a temperatura vai estar escaldante, as pessoas vão blasfemar e não vão se arrepender, porque eles não entendem que é um juízo, um julgamento de Deus. Diga, pastor Alexandre. Entendeu? É interessante, né? Então, assim, não, os crentes estão aí, eles estão falando essa baboseira aí que a igreja vai ser arrebatada, eu quero pagar para ver. Se eles sumirem, aí eu vou acreditar, não tem problema, eu vou pagar com a minha morte, e tem essa corrente, viu? Eu vou pagar com a minha morte, porque aí vai estar lá, eu não vou ter o sinal da besta, não sei o que lá, vou morrer. E eu vou para o céu. Mas há controvérsias por conta disso. As pessoas vão acreditar na mentira, vão acreditar no falso profeta. Então, uma das coisas no meu exame foi essa pergunta que veio no meu exame. E aí eu fui rebatido por conta, tá, e esses que estão aqui que estão de branco, que vieram da tribulação. Entende? Então são coisas muito pequenas que num todo não vale a pena a gente cravar, né? E também
ter uma esperança de que vai haver essa segunda chance. Porque eu, pelo menos pela Bíblia, pelos textos que a gente conhece, e pelos estudos, eu não acredito que haverá uma segunda chance justamente por conta disso. O pastor Alexandre confirmou aqui que a operação do erro é para aqueles que não acreditaram, não creram no evangelho. Então, vão acreditar na mentira, tá bom? Então, mesmo aí, ó, eles não vão se arrepender. E qual é a primeira coisa para aceitar Jesus Cristo, para ir para o céu? Qual é a primeira atitude do ser humano? Arrependimento, né? O evangelho de João, né? João pregando, arrependei-vos e convertei-vos. Então, assim, a primeira coisa é o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados, tá? Então eles não vão se arrepender. Se não vão se arrepender, não há perdão de pecados. E é o juízo. E aí o anjo fala que Deus, ele tem o juízo, né? Ele é o dono do juízo, que a gente leu aqui. Então, mesmo assim, as pessoas não vão se arrepender. A quinta taça são trevas, versículos 10 ao 11. Eles mordiam as línguas de dor. Quando a gente fala morder língua, né, é a dor que é tão grande que você... o corpo naturalmente, ele busca uma fonte para esquecer uma dor, ele causa outra, né? Então, o pessoal ali estava terrível, né? Terrivelmente com dores, passando por essas chagas, né? E eles continuaram blasfemando contra Deus. Aí a sexta, que é o rio Eufrates seca, versículos 12 ao 16. Aí já está preparando aí, né, a batalha do Armagedon, né? O Armagedon, que aí vem depois a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então o rio se seca. E agora a sétima taça, trovão e relâmpago e terremoto. Versículos 17 ao 21. Mais uma vez blasfemando contra Deus. Ou seja, o juízo está aí, o juízo acontecendo e os homens não se arrependiam. Os homens, eles ainda blasfemavam contra Deus, falavam coisas horrorosas e reclamavam de tudo aquilo. É culpa de Deus, aquela coisa toda, e blasfemavam e reclamavam. Por quê? Eles estavam cegos, eles estarão cegos, acreditando na mentira, no falso profeta. Viu aqui na taça anterior que o falso profeta, o anticristo, eles estão juntando as nações, né? Juntando as nações. Então, terremoto como nunca aconteceu. Nós aqui do Brasil, nós não conhecemos terremotos. Se a gente for parar para pensar, a gente não conhece as nossas casas, o nosso templo aqui, ele não está preparado para um terremoto. Por quê? Aqui no Brasil não tem, a gente não vê, é muito difícil acontecer. Agora imagina lá no Japão, que tem direto, né, os tsunamis. Agora a gente vai falar aí sobre os 7 ais da Babilônia. Então, Apocalipse 14, 14 a 20, 16, 21, 18, 10 a 19. Nós não vamos ler agora, porque a gente vai detalhar aí, senão a gente vai ler 2 vezes, tá bom? Quais são os 7 ais da Babilônia? Então, desprovida de vida humana, queimada com fogo, destruída em 1 hora, pessoas temerosas de cruzar as fronteiras, riquezas reduzidas a nada, violentamente derrubada e desprovida de toda a atividade. Então aqui já começam as coisas próximo ao finalizar a tribulação, tá? E aí começa a falar da vida, das pessoas começam a morrer, e aí começa a falar nesses trechos aqui. Então,
primeiro, desprovida de vida humana, Apocalipse 14, 14 a 20. E aí vem a ceifa. Aí vem a colheita, né? Passa a foice e começa a questão das mortes. É isso. É juízo, é tratamento de Deus com a humanidade. Queimada com fogo, Apocalipse 16, 21. Destruída em 1 hora, Apocalipse 18, 10 a 19. Então, riqueza tinha em abundância. Mais uma vez, Deus mostrando que a riqueza não serve para livrar ninguém de nada. A gente costuma dizer que não tem dinheiro que consegue salvar uma alma. Isso é bíblico. Não é o dinheiro. A gente está vendo aqui, por esses períodos, né, as pessoas doentes, muita coisa acontecendo nessa pandemia. E recentemente um ator ficou internado por muito tempo e muito dinheiro de estadia em UTI e tudo mais foi gastado. Está sendo gasto isso. Paulo Gustavo, né? Então, não adiantou gastar tanto dinheiro. E na tribulação, é isso, ó. Então, assim, não adianta ter dinheiro, ter tudo, porque vai tudo acabar em 1 hora. Acabou. Ninguém vai comprar, ninguém vai negociar, porque não tem mais cabimento também. Olha a situação, o caos. E a gente vive um caos hoje em dia, diante dessa pandemia, que não faz nem cosquinha para o que vai acontecer. Tá difícil, não tá? Principalmente para o pessoal do comércio. Tem sofrido muito, eu acho que tem sofrido demais. E você imagina, então, depois que a igreja será arrebatada. É um desgosto tão grande o que está aqui em Apocalipse. Quando fala que o desejo da sua alma se foi, tudo que a gente tem de gostoso, tudo que a gente deseja, almeja, é coisa da alma. Porque a alma é a sede dos sentimentos. Então, para mim, é gostoso encontrar uma pessoa que eu gosto muito, né? E aquilo faz bem para mim. Neste período não vai ter mais isso. Você não vai ter mais prazer em nada. Por isso que as coisas gostosas se foram. Então você não vai ter prazer em mais nada. De tão terrível que estará acontecendo tudo na tribulação. Né? É uma depressão que hoje é a doença do século. Imagine só, o povo todo deprimido, que é ao ponto de não ter desejo de mais nada. Sabe? Não quero mais, acabou. E tudo isso já preparando um plano para a segunda vinda de Cristo e o reinado. Pessoas da tribulação irão passar e irão entrar no milênio de Cristo. Então, muitas coisas vão acontecer. E olha, que sofrimento. Que sofrimento. O quarto ai. Pessoas temerosas de cruzar as fronteiras. 18:15. Vão ficar temerosos eles vão ficar de longe. Vão ficar de longe. Então esse temor é a turma do fica em casa. Lá vão ficar de longe mesmo. E eles são ricos, viu? Pessoal que ganhou muito, eles estarão de longe, observando as coisas acontecer. O quinto ai, reduzida a riqueza a nada, nós lemos aqui também, né, que a riqueza em 1 hora acabou, não vai servir de nada. Essas pedras preciosas, o linho fino, acabou, ninguém vai querer comprar. Por que as coisas são caras? Vamos aqui pensar, por que é caro? Vamos imaginar
essa Bíblia. Não, esse cantor cristão. É um cantor. Esse cantor aqui é o último. É o último dos derradeiros, é o último, acabou. Todo mundo aqui quer comprar ele. E ele está na minha mão. Qual é o poder que eu tenho? Eu vou cobrar quem pagar mais. Ou seja, as coisas, é a inflação. Naquela época, as coisas caras, ninguém vai estar nem aí. Não vai valer nada. Qual é o metal mais caro? O ouro. Por quê? O ouro é o mais escasso. O ouro é mais escasso. Então, no decorrer da história humana, outros materiais foram mais caros. Mas aí a questão vai sendo escassa, e aí o ouro se tornou mais caro. Por quê? Porque é o que menos tem. É o mais difícil de achar. Tá? Então é isso, reduzido a nada. Não vai valer mais nada. Não adianta. Não adianta você ter, que ninguém vai comprar. A sexta, violentamente derrubada. Nós lemos aí também no versículo 8. E o sétimo, ai, desprovida de toda atividade. Nós lemos também do versículo 16 e 17. Não haverá comércio, não haverá mais nada. Ninguém está a fim de comprar mais nada. Acabou. Tá? Então, semana que vem, nós vamos estudar sobre o retorno de Cristo. E aí a gente vai detalhar novamente as bodas do Cordeiro, que é antes da volta, e o retorno de Cristo com a igreja e seus anjos. Tá? A gente vai entender um pouquinho mais essa questão do retorno de Cristo para, então, a batalha, né, que a gente já viu aqui do Armagedon. E aí haverá o milênio, e no final do milênio a batalha de Gog e Magog, e aí o grande trono branco, novos céus, nova terra. Então a gente já está acabando, tá bom? Estamos aí encerrando a nossa matéria aí. Talvez a gente vá mais 2 domingos, mas eu acho que está valendo a pena esse estudo. Eu acho que está valendo a pena. Eu estou aprendendo bastante também, preparando, né? Eu estou revisando, retornando tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente defende. Semana que vem, então, segunda vinda de Cristo. Essa aula era para hoje, mas aí a gente já teve o segundo sinal. Então, o primeiro sinal aí, então a gente vai deixar para a semana que vem o Monte das Oliveiras, ver a profecia se cumprindo, e aí o que vai acontecer, tá bom? Que Deus abençoe.